Olá, bom dia. Estamos iniciando mais um programa Pense Bem, aqui pela Imagem TV e também pela Rádio 101 FM. E eu estou aqui compartilhando via Facebook. Eu quero que vocês fiquem ligadinhos aí também para acompanhar pela Imagem TV e também pelo Facebook. O meu Facebook, Lauvir José, ou então o navegador Lauvir. Hoje eu tenho uma grata alegria de receber um querido amigo, fazia algum tempo que não ouvia, Rafael Schmidt. De repente você vai estar perguntando, você vai falar o que sobre o Rafael, o que ele é? Já você vai saber, já vou dizer o porquê que eu o convidei. Mas quem leu no Face agora há pouco já sabe o tema que eu joguei para o programa. Tudo bem, Rafael? Bom dia. Bom dia, seu Lauvir. Tudo bem com o senhor? Tudo bem, um grande prazer tê-lo no programa. Você é um rapaz que eu tenho uma admiração especial. Já nos conhecemos, estávamos comentando agora antes do programa, foi 2005 para 2006, foi mais ou menos isso, né? Mais ou menos nesse... Nesta época você estava no Exército, é isso? Sim, era militar. Isso. Você tinha, qual era o posto lá? Era terceiro sargento. Sargento. Na época era um sargento temporário, é isso? Não, eu era de carreira já. Fiz escola militar no ano de 2000 e vim servir em Lages. Fiquei até 2007. Depois acabei procurando outras vias. Mas o que já que você falou que é de carreira, achei que tu fosse temporário. Mas já que tu falou que é de carreira, o que te levou a escolher, na época, a vida militar? Eu estou te fazendo essa pergunta e o pessoal também vai perceber isso, porque tá dentro do tema do programa hoje. Vamos dizer, já o pessoal já vai entender. Bom, na verdade, um pouco por conta da minha família. Meu tio foi militar, foi da polícia. Eu tive um tio por parte de mãe que era policial. E eu sempre gostei muito dessa vida. Atividade física... uma certa disciplina, uma certa disciplina, não, muita disciplina. Eu te corrigi, mas já que tu corrigiu, muita disciplina, aliás, salutar. Entendo, salutar essa disciplina. E daí? E aí acabei indo para essa vida, gostei muito dessa vida, é muito, muito interessante, é edificante, acho que para qualquer pessoa, tanto os homens quanto mulheres. Hoje tem uma quantidade bem maior de mulheres do que no meu tempo. Tem outros cargos que foram abertos. Mas acho que é muito interessante, realmente traz muita experiência e muita vivência. Muito interessante. Pode falar que eu acabei clicando aqui, já estava o som aqui e daí... Então, é bastante interessante nesse sentido. Ela traz muita experiência de vida, muita vivência. Você conhece muitos lugares, muitas pessoas diferentes, culturas. Tem constantemente aperfeiçoamentos, cursos internos que se fazem. Mas voltando ali, você escolheu porque houve uma influência muito marcante da família. Sim. O militar quem era? O da polícia? Era o meu tio. Teu tio. E quem mais militar na família? Na verdade, só ele. Só ele, mas ele te influenciou, então, de forma determinante para você escolher essa carreira militar. Sim. Tá, e você foi para fazer, fez o exame para sargento, fazer, né? Faz a memória onde faz? Para sargento ou você entrou como soldado? Não, faz o exame direto. Eu, como soldado, eu fui dispensado de servir. E aí eu fiz o concurso para a ESA e fui aprovado. Para a ESA, tá. E daí você foi para onde? Onde é? Em Três Corações, Três Corações. Três Corações, Minas Gerais. Lá você ficou por um período de quanto tempo? 10 meses. 10 meses, daí você já saiu como terceiro sargento de lá. Isso, vim transferido. Tá, e já veio para Lages, né? Ou você já era de família de Lages, não? Não, eu sou natural de Francisco Beltrão. Francisco Beltrão, lá no Paraná. E por que Lages? Você tem ideia? Não? Ou te mandaram por mandar ou você escolheu? Não, eu escolhi. Tinha algumas localidades, né? Alguns lugares onde tinha algumas unidades que tinham vagas. E Lages, na verdade, era um dos pontos mais próximos até. Sim. Eu fiz comunicações e tinha vaga para comunicantes aqui. Legal. E eu escolhi Lages. Agora você falou em comunicação. Você falou em comunicação, eu servi na Quinta de Comunicação em Curitiba. Olha, muito interessante. Só que eu queria, veja como a vida nos cria situações incríveis, né? Eu também tinha essa vontade. Primeiro, a primeira vontade que eu tive como jovem queria ser médico. Hoje eu digo que seria um péssimo médico, mas queria na época, e fui morar em Curitiba e lá fiz cursinho positivo. Tentei no primeiro vestibular, não deu, passei para, olha, fora o olho o concurso, fiz para
numa segunda opção, análise de sistemas. Aham. Cara, programador de computador. Numa época, o computador se tinha aqueles monstrangos da IBM, Sim. com cartão ainda, cartão perfurado, aquelas coisas. Nossa. Então, eu só fui conhecer um computador lá dentro da IBM, porque tinha um companheiro de República que trabalhava lá, então nos levou para mostrar. Aí eu percebi, tipo, não é nada disso que eu quero. Cheguei a fazer um ano e pouco de análise de sistema. Só teoria, teoria. Não é que se fosse nos dias de hoje, você tem tudo isso aqui na mão, né? Sim. Naquela época não tinha. Então, desestimulou porque não... E eu também seria um péssimo. Nessa área também não tinha nada a ver. Então, eu digo, o jovem ele tem essa ansiedade. E é um buscador. E ele é um buscador, então ele precisa experienciar muitas situações. Sim. Você também aconteceu isso, né? Você teve... Aí na comunicação, você escolheu Lages porque aqui tinha, dentro do teu segmento Lages. Daí continue. Acabei vindo para cá. Na verdade, eu também, fazendo um paralelo, eu também cheguei a iniciar o curso de Ciências da Computação aqui. Mas era muita matemática, então, apesar de eu gostar muito de matemática, acabei desistindo do curso e fui para a área de gestão ambiental e outras coisas. Mas escolhi Lages, vim para cá. A parte de comunicações do Exército, ela é mais voltada para transmissão de dados, para a parte de micro-ondas, antenas, essas coisas. Mas manutenção, instalação, esse tipo de coisa, né? Mas a parte de comunicação em si sempre foi interessante para mim, porque eu acho que eu falo demais até às vezes. Né? Então sempre foi algo que me chamou bastante atenção. Né? Fala demais porque o pessoal sempre reclamou que você fala demais? A minha mãe dizia que eu pensava demais. Eu costumo falar muito o que penso, então acabo falando bastante, né? Bem... Ô, Bianca, não tá no Face o programa? Mas que barbaridade de novo. Vamos lá então, daqui a pouco nós entramos aí no ar de novo. Então é que já vi uma reclamação aqui que o programa não está no ar. Então, tá. Já vai ser ajeitado. Vamos lá, certo? Daqui a pouco entra. Tá, então aí você muito conversador, muito falador, e aí você disse, não, mas eu falo o que penso. É bom falar o que pensa? Nem sempre, né? Nem sempre. Muitas vezes o falar o que pensa acaba gerando um certo desconforto, tanto para o próximo quanto para si mesmo. Né? Porque, na verdade, eu acredito assim, a personalidade, ela é um reflexo do que tem fora. Então, quando você fala muito o que pensa, apesar de você estar influenciando, mas isso também é uma influência externa. Sim. É um reflexo, você está respondendo a um momento. E dependendo de se você fala muito o que pensa, às vezes você não está necessariamente respondendo adequadamente à situação. Exatamente, porque aí você está atabalhoado e você não raciocina direito e acaba falando o que não deve. Exatamente. Depois vai e se arrepende do que disse no momento que não foi apropriado para falar. Exatamente. E aquela história, se falar a verdade, sim, mas nem sempre é momento de se falar cá. Tem certas verdades que você não precisa falar. Sim. Porque às vezes certas pessoas não estão preparadas até para ver algumas verdades. Então, porque aquilo que é verdade para ti, de repente, não é a mesma verdade daquele que vai te ouvir. E você pode ser mal interpretado nesse sentido, né, Rafael? Sim, com certeza. Eu acho que é necessário um tato, até para se dizer o que Claro, pensa mesmo. Claro. É necessário se respeitar o espaço do outro. Tá. Né? Então, eu acho isso aí bacana. E você, dentro da tua vida militar, lá, como você sentiu isso? Exatamente essa maneira de ser do Rafael, de falar o que pensa, de ser muito verdadeiro. Você deve ter tido algumas dificuldades, principalmente porque a hierarquia do militar, ela te cria certas situações, que você, às vezes, precisa ficar mais calado do que falar, ouvir mais do que falar. Com certeza. E nos fale de alguma experiência que você tenha tido dentro do quartel. Eu tive uma experiência, na verdade, com o subcomandante do batalhão. Não vou citar qual o nome, porque como trocaram muitos, mas eu prefiro não citar. Mas em que, ao defender uma posição minha, eu fiz uma participação de um soldado, um cabo, na verdade, que havia passado dos limites, digamos assim, durante o serviço.
E isso cai na mão do subcomandante e cabe a ele decidir as alterações em serviço. E ele disse, olha, sargento, você pode pegar um pouco mais leve, o cabo tem bastante tempo de serviço, é um bom militar, um excelente militar, isso pode complicar a vida dele, né, a carreira dele. Ele disse, olha, coronel, eu acho que quem vai julgar o fato é o senhor, então se o senhor acha que as razões de defesa dele condizem com os fatos, o senhor simplesmente arquiva, né, aceita e, enfim, acaba com isso. E o coronel não gostou muito disso, porque ele queria que eu realmente retirasse a parte dele para que não constasse de nenhum arquivo e realmente, de certa forma, talvez eu tenha pego um pouco pesado. Realmente era um militar muito bom e houve um desentendimento durante o serviço. Mas nada de grave, não houve nenhum problema. Sim. Então, às vezes, o defender a posição, por mais que você esteja dentro do regulamento... às vezes não é necessariamente muito bem aceito. Não que não é muito bem aceito. Tudo que está dentro do regulamento é aceito em qualquer hierarquia. Claro. Mas, de acordo com o que o coronel me pediu que fizesse, né? Ele disse, olha, você está no seu direito de fazer isso, mas eu acho que você pode pegar um pouco mais leve. Quer dizer, você estava no direito, mas ele pediu que você suavizasse a sua ação em relação àquilo... em virtude dele ter conhecimento da história desse cabo. Desse militar. E quando isso ocorreu, você percebeu que era possível fazer isso? Estaria dentro de uma ética fazer isso? Ou você não concordou na plenitude e não foi muito agradável para você? Eu acho que foi mais uma questão de ego meu. Gostei do que você falou. Foi uma questão de ego, porque... ainda era uma situação ética. Podia ser simplesmente uma repreensão verbal com o cabo. Não precisaria isso para os livros de alterações e realmente, eventualmente, criar um problema profissional para ele, né? Podia ter sido simplesmente uma repreensão verbal e bastaria, né? Sim. Então, na verdade, talvez por uma questão de ego, não, eu acho que é assim. E aí o coronel simplesmente, claro, tomou as providências de acordo com o que ele julgava o correto, graças a Deus. Que bom, né? Que bom. Mas foi mais uma questão de foro íntimo, de ego minha mesmo. Talvez pela imaturidade, na época eu tinha 23 anos. 23 anos. Bom, e vejam vocês que eu deixei para citar o tema, quem percebeu ali no Face, eu já coloquei o tema. Experiências vividas e como, na visão dele, a expectativa dos jovens no dia de hoje. Então, estamos falando aqui das experiências do Rafael e dessa primeira escolha. E foi na vida militar. Então, isso tudo te fez, uma situação como essa, te criou o quê? Te mostrou um lado diferente, um ângulo diferente de visão, que a partir daquele momento, você passou a entender de uma forma diferente. Houve uma maturação daquele jovem. Sim, do jovem certeza. Rafael, naquele momento houve uma maturação. Você passou a ver, opa, peraí, não é bem como eu pensava. Sim. Então, a partir dali, você teve já um novo comportamento. Sim. E eu acredito que, a partir daí, todos os dias, a cada dia, a gente tem uma mudança, porque a cada dia você tem pequenas experiências que vão somando com a personalidade da gente. Mas a gente tem o costume de... Ninguém nunca fala sobre isso. Mesmo em família se fala sobre tem que ser assim, tem que ter esses valores ou aqueles valores, defender essa ou aquela posição. Mas conforme se vai amadurecendo, se vai percebendo que é mais necessária uma flexibilidade. Sim. Porque nem sempre tudo que a gente pensa está realmente correto. Pode estar correto de acordo com o meu ponto de vista, está correto. Claro, dentro da sua verdade. Sim. Mas com o tempo você vai percebendo que as outras verdades também são verdades. Também são verdades. Isso é que também são verdades. Mas e quando você fala... A família não fala, tem uma dificuldade dessa comunicação. Se na sua época, há 10 anos atrás, 10, 12 anos atrás, já acontecia essa dificuldade de comunicação familiar, imagina nos dias de hoje. Com essa tecnologia toda, a comunicação família está muito mais complicada. Eu já tive a percepção em alguns programas, com alguns temas aqui propostos, perceber que algumas situações também familiares, ainda hoje, se cria e tem essa dificuldade.
Aí você diz, pois é, a família não me orientou. Quando não orientou, quem sabe você também não estava preparado para ouvir sua família. Exatamente. E se alguém da sua família tentasse falar com você diz, mas para, você tá velho. Gente quadrada, né? É exatamente isso. Então, às vezes, os pais têm vontade de se comunicar com seus filhos. Querem estar com seus filhos, falar com seus filhos, o filho simplesmente ignora, não dá bola, ou faz de conta que ouve e depois não está nem aí pelo que ouviu. Aí precisa experienciar isso que você passou, dar de cara com um coronel lá que ele te fez dar uma freada, ele fez na realidade, uma frenagem de paixões, né? Porque é uma época que tem muitas paixões, né? Esse ego aflorado é uma paixão também sobre o ser pessoa pela caminhada. Então, esse coronel acabou fazendo uma freada em você e você fez uma reflexão. Sim. Então, ele, na realidade, você diz assim, poxa, ainda bem que esse coronel apareceu na minha vida. Sim. Na verdade, não que a minha família não necessariamente me orientasse. Meu pai tinha nível superior, minha mãe também, eram pessoas muito bem instruídas, mas, às vezes, talvez o meu entendimento não tenha sido. Né? Claro, com certeza. Quando eu estive na escola militar, aos 19 anos, eu perdi os dois. Então, eu cheguei na tropa recém-formado, quer queira, quer não, eu tinha um posto, por mais que não fosse um alto posto, mas tinha muitos subordinados. Esse cabo era uma pessoa que já de muito mais idade do que eu. E aí, justamente por isso, um ego, um rompante de achar que você sabe mais ou que você pode mais porque você tem uma divisa. E não é assim que funciona, não é assim, né? que funciona. Mesmo com a divisa, tem... Já dizia o general von Holmes, né, na Segunda Guerra, que a palavra convence, o exemplo arrasta. Verdade. Então, independente do que se tenha, da autoridade que se tenha investida pela tropa, você tem que ter um certo tato para lidar com as pessoas. Sem dúvida. E, na verdade, o exército foi meio que para mim, como eu perdi meus pais cedo, foi meio que para mim um pai e mãe depois. Porque acho que além de continuar contribuindo para minha formação pessoal mesmo, tinham esses fatores que levou um tempo para mim poder absorver e como eu vou dizer... absorver em si mesmo. Sim, começar a observar melhor. E ter entendimento. Exatamente, ter entendimento. Na absorção e o entendimento, e sem entendimento nada funciona. Sim. Chegamos ao intervalo do programa, como você citou que você teve a interrupção da convivência com seus pais em tenra idade, quer dizer, não tão tenra, né, mas já numa época que precisaria muito deles. Sim. Nós voltamos no bloco, quero que você me fale um pouco dessa experiência. Nós voltamos já já. Todo cidadão tem direito à educação, lazer, saúde e segurança pública. Direitos que devem ser atendidos pelo governo. Afinal, somos nós quem financiamos os cofres públicos com o dinheiro dos impostos que pagamos. Só tem um problema nessa história. Nem sempre esse dinheiro é aplicado corretamente pela administração pública. É quando acontece a corrupção, considerada o maior obstáculo ao desenvolvimento econômico e social do mundo na avaliação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, todos os anos, pelo menos 2,6 trilhões de dólares são desviados pela corrupção em todo o mundo, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Dinheiro suficiente para alimentar aproximadamente 7 milhões de pessoas durante um ano, o equivalente à população do estado de Santa Catarina. Para evitar que a corrupção continue prejudicando milhões de pessoas em todo o mundo, contamos com um importante aliado, o Ministério Público, instituição que fiscaliza se os recursos públicos estão sendo usados para o bem de todos. Seu compromisso é impedir que as verbas sejam desviadas de áreas essenciais para o cidadão. E por ser um órgão autônomo e independente, o Ministério Público tem poderes de investigar indícios de corrupção em qualquer esfera do governo. Na prática, pode propor ações criminais à Justiça, investigar crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores, fiscalizar o cumprimento da lei de licitações, divulgar as investigações feitas
e informar a população sobre o mau uso do dinheiro público. E você também pode ajudar o Ministério Público a combater a corrupção. Se identificar algum ato suspeito de corrupção na administração pública, denuncie ao Ministério Público. Além disso, você pode participar da campanha Corrupção Não, realizada em 21 países ibero-americanos que estão unidos para dar um basta nessa situação. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Espalhe essa ideia nas redes sociais e acesse o site corrupçãonão.mpf.mp.br, sem tio e sem cedilha. Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Estamos de volta nesse bate-papo muito gostoso com o Rafael Schmidt, falando das suas experiências na primeira parte do programa, da sua experiência na vida militar, já que foi a primeira escolha dele, né? Então, e isso é muito importante falarmos para que as pessoas entendam o que são as escolhas, né, Rafael? No bloco passado, você me falou também da situação que você teve seus pais, interrompida a convivência com seus pais. Qual foi o que foi que aconteceu? A minha mãe teve um infarto e em consequência de medicação, não por erro médico, Sim. mas em consequência de medicação ela teve um AVC no mesmo dia. Nossa. Então ela faleceu, foi súbito, assim. Ela, até como eu estava na escola militar na época, quando ela infartou, o pessoal, não vamos nem comunicar a ele porque ele vai se preocupar lá. E acabou que ela não passou as 24 horas. E aí meu pai já era um pouco doente, já tinha alguns problemas de saúde, e aí eu acredito que pelo próprio choque emocional, aí ele definhou nos últimos 40 dias e acabou falecendo em 45 dias. Nossa, assim rapidinho os dois? Muito rápido, muito rápido. Então isso realmente é um choque e você perde o chão, né? Sim, Porque sim, claro. Toda a sua vivência, toda a sua estrutura emocional desaba, né? Então é um pouco não, é muito complicado, né? É bastante difícil de... E quando você recebeu a notícia lá, como foi para ti? Qual foi a reação? No primeiro dia, na primeira situação, quando foi o falecimento da minha mãe, eu na verdade não acreditei. Não acreditei, porque tinha um outro Schmidt, era o nome de guerra, né? Aluno Schmidt. Tinha um outro aluno Schmidt de outra companhia e a minha mãe estava bem, então eu acreditei que não fosse nada com contigo. Ela, não fosse comigo. Né? Então aí eu fui ligar para casa bem tranquilo, falar com ela agora só para tirar a dúvida. E aí tive a notícia do meu pai mesmo, foi ele mesmo que me deu a notícia e falou, olha, não, realmente aconteceu e a sua mãe acabou falecendo. Mas foi uma situação bastante dolorosa, 24 horas de viagem depois entre Minas e a minha cidade no Paraná, que eu sou natural de Francisco Beltrão, mas eu morava na cidade vizinha que é Marmeleiro, é uma cidade muito pequena, 12 mil habitantes tinha na época, hoje acho que deve ter uns 15, né? Então eu levei bastante tempo para chegar lá, foi um tempo sozinho refletindo sobre, e acho que em vez de me trazer uma maturidade imediata, isso só me tirou o chão. Eu fui poder ter o apoio depois quando cheguei em casa, né? Apoio dos familiares, do pai. Sim. Aí daqui a pouco, 40 e poucos dias depois, você voltou, teve que voltar com o baque com o pai, quer dizer... Com o pai também. Foi 2 golpes assim, meio pesado, né? Sim. Em pouco tempo. Sim. Dele também foi difícil, mas de certa forma era algo esperado. Você já... Tadinha, já esperava. Porque ele já era um pouco doente, ele não se cuidava. Sim. A gente reclamava com ele, olha, cuidado, faz o tratamento, cuida da sua saúde, mas ele era daquele jeito dele. Vamos levar a vida. Vamos levar a forma, vida. E acabou vindo a falecer. Então era esperado, mas também de certa forma era o porto seguro nesse momento, né? Então foi um choque bastante grande e acaba
mexendo com tudo. Tá. Aí acontece uma coisa bastante interessante que eu acho que devemos comentar agora, até para que as pessoas possam ter um pouco mais de entendimento em relação a isso. Você, o sargento de carreira, ele tem uma estabilidade maravilhosa, tem uma vida maravilhosa. O jovem, que aí ali se pode crescer, pode até subtenente, né? Ou teria condição de fazer também um curso profissional, também teria na época, né? Sim, sim. Poderia fazer também. E poderia hoje ser um oficial. Hoje talvez ainda não pelo tempo, mas pelo meu plano de carreira eu deveria me aposentar praticamente como capitão. Hoje você tem acesso ao plano de carreira, você sabe. Não, então no Exército é diferente da Polícia Militar. Sim, no Exército você vai além você vai oficial mesmo na carreira. Sim, no plano de carreira vai oficial, exato. Que a polícia não é assim, mas no Exército. Então, eu paro me perguntar aqui, com certeza muitos nossos ouvintes e telespectadores fazem a mesma pergunta. Por que um jovem com uma carreira, com uma estabilidade que dá a carreira militar, de repente resolve dizer, não quero mais isso? Então, quando dentro do Exército eu tive a oportunidade de fazer alguns cursos, iniciei um curso que eu acabei não conseguindo concluir, é um curso bastante difícil, que é o curso de ações de comandos, né? Um curso operacional, semelhante ao que é o BOP na polícia. Sim. Né? Então, é muito interessante. Eu teria realmente, se eu tivesse ficado no Exército, seria o que eu teria seguido, se tornou minha paixão lá dentro. Mas eu acho que quando você muda, tanto de profissão quanto de cidade ou qualquer coisa, você não está em busca de outro trabalho necessariamente, mas em busca de si mesmo. Então, de certa forma, algumas coisas, como eu disse, talvez por ego, algumas coisas eu não me adequava ali dentro e algumas opiniões divergiam do que era o sistema. E eu acabei indo buscar fora a mim mesmo, né, em outras profissões, no caso. Depois disso, eu fui trabalhar com projetos de usinas hidrelétricas. Era também uma profissão muito interessante, dava um bom dinheiro, eu ganhava melhor do que ali dentro. Sim. Mas aí eu passei a ver um outro lado. Ali dentro eu tinha uma visão um pouco divergente do que era a disciplina interna, né, do Exército. Mas nessa questão você começa a ter contato com o que é a ganância e o dinheiro. Assim como você tem bons profissionais, boas empresas com quem você pode negociar, você acaba tendo um contato com algumas pessoas que me perdoe o termo, mas são pessoas que eu digo que são pessoas de plástico. Como assim? Explique isso. São pessoas que vivem de uma aparência. Entendi. Perfeitamente de uma aparência. Tanto pela questão financeira, por um apego muito grande a essa questão financeira, quanto pela questão do status, né? Sim. Às vezes a pessoa ocupa um cargo ou acha a profissão uma coisa interessante, então tem algumas pessoas. Tive a oportunidade de aprender muito lá dentro. Até vou citar o nome dele, Daniel Faller, que era o meu gerente de projetos na época. Me ensinou praticamente tudo que eu aprendi nessa área. Né? Então, eu aprendi muito sobre projetos com ele. E era uma pessoa com quem eu batia muito de frente também, mas foi uma pessoa que me edificou muito. Sim. Né? Mas você passa a ter contato com outras coisas. Então, como eu falei antes, eu acho que a personalidade é um reflexo do que tem fora. Eu acho que isso vai agregando e vai moldando a sua personalidade cada vez mais. Quanto mais experiências se tem, mais a sua personalidade se depura, se sublima. Né? Mas com certeza. A depuração é algo importantíssimo. E a vida nos ensina isso, né? Sim. E quando nós temos a disponibilidade de entender e dizer, puxa, eu posso ser diferente, eu posso mudar, eu sou moldável. Eu me permito a isso. E eu permito também que as situações que a mim são oportunizadas aconteçam dessa forma, me façam um ser, me transforme e me transformando ser também um ser transformador. Que eu acho que a nossa caminhada ela é direcionada exatamente para esse tipo de situação. Mas para que isso tudo ocorra, há que ter esse entendimento. E posso perceber em você, pelo que tudo você contou no primeiro bloco, está comentando agora, aconteceu isso em você. Você também se permitiu moldar. Porque ninguém te molda sem que você permita. Sim. Então, houve essa permissão para que você transformasse, e essa transformação foi agradável.
te fez bem, e fez bem a ele, isso é que é importante, pessoal. Fez muito bem a ele, e a partir do momento que ele teve essa aceitação, você passou a ter uma vivência diferente. Sim. Aqueles seres de plástico não são seres que fazem parte do teu dia a dia. Sim. Não te agregam valores. Sim. Então você deixou de lado, você passou a ver os seres com outros valores. E entrou também o valor muito interessante, que eu acho que também na sequência nós vamos falar sobre isso. Você passou a, como você muito bem disse, você percebeu que as pessoas estavam muito apegadas a bens. Sim. E perdendo a essência do ser humano. Sim. Em que momento isso aconteceu contigo? Eu acho que eu sempre tive um pouco dessa visão, né? Mas, na verdade, bem pouco tempo atrás foi quando eu comecei a refletir sobre essas questões de apego, realmente. Eu passei por uma separação, era casado, passei por uma separação, e aí você começa a observar essas questões de apego, tanto às pessoas quanto aos bens materiais, essas coisas, que são as coisas que tudo que você tem, sejam pessoas, sejam bens, sejam experiências ou conhecimento, tudo isso faz parte e molda quem você é. Então, mas é uma coisa que é um fluxo, né? Tá em constante movimento. Então, na verdade, o apego não é necessariamente ao que está lá, mas é o apego à própria personalidade, porque uma vez que a gente costuma dizer quando perde um ente querido que um pedaço de mim foi levado. Por que isso um pedaço de mim foi levado? Na verdade, é um pedaço da sua personalidade que agora deixou de existir, mudou, né? Então, quando você permite se desapegar das coisas e permite se moldar novamente, essa dor da perda também é uma coisa que desaparece, de certa forma. Você permite porque ficou, ser fluido, o que tu citou no bloco passado, aquele militar que disse o exemplo. O que acontece? O exemplo faz o quê? Na verdade, a palavra convence, o exemplo arrasta, né? Arrasta, então. O exemplo arrasta. Então, isso, quando você diz perdeu, mas não perdeu, porque o exemplo ficou. Então, esse exemplo te arrasta. Esse exemplo te faz crescer. Sim. Então, isso é bem melhor do que qualquer coisa. E eu digo, você vai concordar comigo, que nós não perdemos nada. Não, ninguém perde nada. Hoje, eu entendo assim, você entende assim, que na realidade não se perdeu absolutamente nada. Sim, com certeza. Porque o exemplo ficou. Então, o que arrasta é que está aí agora. Isso é salutar, isso te faz bem, isso te constrói, isso te faz um ser melhor. Sim, com certeza. Então, eu acho que, baseado nisso, você também experienciou e formatou o ser que é você hoje. Sim. Na verdade, nessa busca, você começa a perceber que um eu estático, como a gente costuma imaginar, uma personalidade estática, de fato não existe. É a mesma coisa que você olhar para um rio. Você dá um nome para o rio, mas ele é um fluxo. Sim. Temos o Rio Caveiras aqui na cidade, né? Mas ele é um fluxo. Ele está em constante mudança. Na verdade, a personalidade é a mesma coisa. Dia a dia estamos nos construindo e nos desconstruindo. Sim. Construindo valores e desconstruindo valores que já julgamos não tão edificantes, né? Tão importantes, coisas que já não fazem mais parte. E isso se dá pelo entra e sai de pessoas e coisas e experiências e todo o contato que temos no dia a dia e pela forma como a gente enfrenta tudo isso, né? Claro. Então, mas é interessante não estar engessado nas coisas. Sem dúvida, sem dúvida. Aquilo que nos prende nos faz pequeno. É verdade. Aquilo que nos solta nos faz expandir. Mas para que isso tudo seja verdade, nós precisamos querer, acima de qualquer coisa, querer. Sim. A partir do momento que nós desejamos isso, então nós passamos a ser seres expansivos em relação a tudo. Você citou que você foi casado, teve uma separação, você tem um filho, ele está com que idade? 13 anos. 13 anos. 13 anos. Tá, então esse filho não foi do teu casamento, foi de um relacionamento antes do casamento. Isso, foi de um relacionamento anterior. A gente namorava, ela acabou engravidando, a gente tentou ficar juntos, mas a questão do filho foi uma coisa, como eu vou dizer, é uma coisa maravilhosa na minha vida. Sempre, eu acho que um filho é uma maravilha, sem dúvida. Sim. Talvez pela minha imaturidade na época, que também eu tinha em torno de uns 23 anos, né? Exatamente. Uma idadezinha terrível essa, terrível, né? Boa, mas é terrível. É uma idade maravilhosa, mas é terrível. É terrível.
Então eu acho que eu acabei, talvez, ela era mais velha do que eu, acho que são 4 anos mais velha. Ela já tinha uma certa maturidade, né? Já estava um pouco Então mais você madura tinha um complexo de rei? Talvez, eu acho que sim. O complexo de rei só gosta de coroa? Essa é boa, né? Conheci essa, não? Não, essa... conheci essa. Então, o cara jovem que gosta de mulher mais velha é complexado, ele tem complexo de rei. Só gosta de coroa. Só gosta de coroa. Então, essas experiências todas que você vivenciou te fez um ser hoje mais... forte, mais determinado, e hoje um buscador diferente. Sim. E agora eu quero entrar num lado que eu acho que também te trouxe. Você já anunciava isso, na realidade. Você de que segmento religioso familiar você é? Religião católica, de criação. Apostólico praticante ou apostólico relaxado? Eu sempre brinco com as pessoas, né? É o seu católico apostólico, mas é apostólico praticante ou apostólico relaxado? Relaxado, na verdade. A minha avó era muito assídua com as idas à igreja e cobrava muito. Mas eu sempre fui mais largado nesse ponto. Se bem que desde os meus 12 ou 13 anos eu sempre gostei muito de ler filosofia, eu lia já a Bíblia nessa época. Eu sempre achei interessante isso, né? Mas sempre com uma certa distância. Sim. Né? Mas já na época eu já tinha uma certa busca interior com isso, assim. Você já tinha anseios, quer dizer, no íntimo você queria conhecer algo mais além daquilo que te era mostrado até então. Porque nós, quando jovens, e eu cito também o meu exemplo, eu estudei de colégio de padre, fui seminarista por um ano, fui coroinha, fui comentarista de missa na igreja do coral, cantei no coro da igreja, quer dizer, fiz parte de grupo de jovens, mas aquilo não bastava para mim. Eu queria sempre algo mais, algo mais. Parece que eu tinha sede de algo mais e ali me limitava muito, eu não conseguia. Não conseguia ter. Me parece que você também estava vivenciando uma situação muito parecida, né? Sim. Tá, então nessa situação muito parecida, né, Bianca? A Bianca já fez um sinalzinho lá, que já está na hora, e vamos pedir o comercial, porque senão ela já vai... Não, queremos levar uma bronca da Bianca, de jeito nenhum. Então, já voltamos para o último bloco do programa, vocês que nos acompanham pelo Face, pela Imagem TV, pela 101 FM, aliás, FM 101, a rádio maravilhosa. E antes de entrar no comercial, eu quero falar desse traje, né? Quem está nos acompanhando pela imagem, pelo Face, esse traje aqui é da Dielo. Dielo veste o homem com elegância ali na Praça da Catedral. Vai lá, faça uma visitinha. Nós voltamos já já. Todo cidadão tem direito à educação, lazer, saúde e segurança pública. Direitos que devem ser atendidos pelo governo. Afinal, somos nós quem financiamos os cofres públicos com o dinheiro dos impostos que pagamos. Só tem um problema nessa história. Nem sempre esse dinheiro é aplicado corretamente pela administração pública. É quando acontece a corrupção, considerada o maior obstáculo ao desenvolvimento econômico e social do mundo na avaliação do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. Só para você ter uma ideia, todos os anos, pelo menos 2,6 trilhões de dólares são desviados pela corrupção em todo o mundo, segundo o Escritório das Nações Unidas sobre Drogas e Crimes. Dinheiro suficiente para alimentar aproximadamente 7 milhões de pessoas durante um ano, o equivalente à população do estado de Santa Catarina. Para evitar que a corrupção continue prejudicando milhões de pessoas em todo o mundo, contamos com um importante aliado, o Ministério Público, instituição que fiscaliza se os recursos públicos estão sendo usados para o bem de todos. Seu compromisso é impedir que as verbas sejam desviadas de áreas essenciais para o cidadão. E por ser um órgão autônomo e independente, o Ministério Público tem poderes de investigar indícios de corrupção em qualquer esfera do governo. Na prática, pode propor ações criminais à Justiça, investigar crimes de responsabilidade de prefeitos e vereadores,
fiscalizar o cumprimento da lei de licitações, divulgar as investigações feitas e informar a população sobre o mau uso do dinheiro público. E você também pode ajudar o Ministério Público a combater a corrupção. Se identificar algum ato suspeito de corrupção na administração pública, denuncie ao Ministério Público. Além disso, você pode participar da campanha Corrupção Não, realizada em 21 países ibero-americanos que estão unidos para dar um basta nessa situação. Juntos, fazemos muito contra a corrupção. Espalhe essa ideia nas redes sociais e acesse o site corrupçãonão.mpf.mp.br sem tio e sem cedilha. Associação Ibero-Americana de Ministérios Públicos. Ministério Público Federal, seu direito, nosso dever. Estamos de volta para o último bloco do programa de hoje, Pense Bem, pela Imagem TV, FM 101. Barão, grande abraço, Barão. Barão ligadinho no programa, acompanhando tio Miller chegando aí. Pode trazer a aguinha, porque eu tô já o apresentador com a boca aqui seca. Ah, que maravilha. Golinho de água, pessoal. Maravilha. Apesar dos probleminhas que aconteceu no início aí com a queda aqui, mas tudo bem, estamos no ar aí novamente. Barão, grande abraço, todo o pessoal acompanhando o programa ali. Voltar esse papo com o Rafael, porque essas experiências de um jovem e as expectativas de um jovem, você imagina qual é uma expectativa de um jovem hoje, na tua faixa de idade da época de 22 para 23 anos? Como tu vê hoje a expectativa dos jovens? Na verdade, eu acho que hoje, pelo bombardeio de informações que se tem pela a internet em si, eu acho que o jovem está meio desagregado. É muito difícil saber para onde eles vão, qual o anseio deles. Porque Lages aqui até é um lugar que se vê os jovens até mais imbuídos de um negócio, uma ideia profissional. Mas eu estive agora 2 anos em São Paulo. E aí você vê a diferença, né? Os diferentes meios. Então, assim como tem os jovens que, mesmo de subúrbio, estão preocupados em se edificar, em crescer, adquirir conhecimento, desenvolver uma profissão. Sim. Tem aqueles que estão muito mais preocupados com a festa, com o status, com o ego em si. O ego em si, Esse ainda acho que está muito aflorado. Eu fiz essa colocação porque a partir de agora eu quero que você fale aos meus ouvintes, aos meus telespectadores, ao pessoal da internet, porque como é bom levar experiências de jovens. Eu cheguei há uns anos atrás, eu fiz um programa parecido, mas eu levei na época, era duas meninas e dois jovens. Duas jovens e 2 jovens. Inclusive as 2 meninas eram a Aniele, a Talon e as gêmeas, que hoje estão na comunicação e são pessoas maravilhosas. Foi muito gostoso fazer aquele programa e eu percebo como mudou de lá para cá, hoje falando, e por isso eu fiz questão de convidá-lo ao programa de hoje, porque como é bom levar esse tipo de informação aos jovens. Quero em outros tempos trazer com mais frequência também, até trazer jovem, de repente, um profissional de psicologia junto, para auxiliar na informação que vamos levar. Como nós falamos no bloco passado, que você sempre foi um buscador. Sim. E eu te dei o exemplo lá do meu segmento religioso e que sempre me faltou algo. Eu sempre fui ansioso. Porque eu não me conformava quando alguém me dizia, mas isso são mistérios. Eu não me conformava com aquilo. Você também partilha desse mesmo pensamento? Como alguém pode dizer, mas são mistérios do reino de Deus dos céus. Você compartilha com isso? Você quer buscar entender esse mistério? Mas que mistério é esse? Sim. Tá. E baseado nisso, qual foi a tua busca? Como foi? E nos fale um pouco dessa experiência de busca. Sim. Então, como eu falei até no bloco anterior,
Eu sou de uma família católica, relaxada. Você, né? A tua avó, Eu, não. né? A minha avó, vamos deixar claro que a vovó dele, não. Mas sempre buscando outras respostas em outras religiões, em outras Sim. coisas. Então eu conheci aquela religião que vem de Rondônia, se eu não me engano, dos indígenas, o Santo Daime. Conheci Umbanda, conheci Candomblé, conheci a igreja evangélica, mas nada disso me preenchia. Budismo, nada disso preenchia. Porque, na verdade, chega um ponto que essa é a parte eu gosto de chamar de a grande sacada. Porque quando você percebe o reflexo que você é do meio externo, aí você percebe que a busca está dentro. Não existe... Um exemplo bem interessante. Quem construiu o templo? O homem vai lá, edifica em pedras, tijolos, argamassa, tudo, e aí faz seus cultos lá dentro. Mas, então, o homem fez o templo. Quem fez o homem? Se Deus fez o homem, não é o homem mais sagrado do que o templo? Então, se você não encontrar Deus dentro de si próprio, em lugar algum encontrará. Templo algum vai encontrar. Verdade. Então eu comecei a observar dentro e procurar, como já Freud falava sobre o ego, e muitas religiões falam sobre o ego, procurei tentar observar além do ego. Cadê o eu que está além do ego? Que algumas religiões falam do self, um eu superior ou alguma coisa. Mas existe alguma coisa além do ego? E aí você chega... eu cheguei a não necessariamente uma conclusão, porque não é uma conclusão. Então eu digo que eu encontrei e não encontrei. Porque é como um vazio realmente. Sim. Mas não um vazio morto, uma coisa que você não encontra. É um vazio criador. Deus é uma coisa tão grande que ele transcende o pensamento. Ele te dá um vazio ansioso por preenchimento. Isso é que é o bacana de tudo isso. Esse vazio que nós sentimos é um vazio maravilhoso, porque ele nos oportuniza a buscar abastecer. Então você vai buscar algo que realmente te abasteça, te faça bem. E em que momento você conseguiu dizer assim, puxa vida, agora eu vou começar a sorver algo que vai me abastecer e será muito saudável? Bem pouco tempo atrás, eu acredito que em torno de 1 ano isso, essa percepção, quando você se dá conta de que você é um reflexo do meio externo e você é influenciado e influencia, flui e reflui. Então aí você começa a perceber, espera, com que eu estou alimentando a minha mente? Se ela é um constante fluxo, o que eu estou colocando nesse fluxo para repetir pro mundo, né? E aí você começa a realmente se desfazer de várias coisas, várias camadas, que você percebe que antes parecia fazer sentido. A busca, por exemplo, por bens materiais ou coisa assim, você começa a perceber que, não, peraí, essa é a bênção que eu quero? Não, eu quero uma bênção de estar bem, eu quero a bênção de poder largar a questão do sofrimento, seja ele qual for. Que me dê paz, que me dê conforto. Exatamente. Deixa eu te interromper um pouquinho. Juliana Laudi, lá de Camboriú, Dora, minha irmã querida. Um beijo, minha irmã pastora Dorinha, minha querida irmã. Um beijo, que bom que você está conosco. O Anderson de Curitiba está aqui, está conosco. Jussara, Matheus, lá em casa, Maria. Poxa vida, que bom que vocês estão conosco, acompanhando o programa. E eu acho muito bacana isso, Rafael, porque eu digo, eu tenho a felicidade hoje de ter amigos padres, pastores, tenho a minha irmã pastora, eu tenho de todos os segmentos, porque eu já os trouxe todos. Né? Budista ainda não trouxe, mas daqui a pouco vou oportunizar a vinda de um budista aqui. Porque eu acho que da seguinte forma, que não existe... A Mahatma Gandhi foi perguntado, já falei isso aqui várias vezes, qual a religião verdadeira? Ele simplesmente olhou e disse assim, aquela que te faz um ser melhor. Exatamente. Então é isso que tem que ser. Não estamos aqui, não se deve pregar religião A, B ou C, nós temos que pregar os valores de cada segmento, aquilo que pode me fazer um ser melhor. E esta sua busca te fez encontrar em algum momento, dentro dessa busca, como você buscou no evangélico, buscou na Umbanda, no espiritismo, no budismo. Aí você encontrou fragmentos de verdade em cada um desses segmentos?
Em todos eles. Em todos eles. Isso que eu sabia que eu ia ouvir isso de você. Que todos eles são fragmentos de verdade. Sim. Todos eles têm verdade. Então, depende de como nós vamos entender estas verdades. Exatamente. E nós não podemos, né, Rafael, achar que o meu fragmento de verdade é a verdade plena. Sim, com certeza. Na verdade, a gente tem o costume de buscar as religiões e seguir uma doutrina. A doutrina é importante? É importante, ela é um caminho. Sim. Mas eu diria que ela é como um conjunto de placas do caminho. A finalidade do caminho é o que importa. Então, se a gente se apega muito a essa ou aquela doutrina, você acaba girando em círculos no caminho e nunca chega ao seu destino. Então, por que eu digo isso? Porque quando a gente fala o fim do destino seria Deus, né? Encontrar Deus. Mas o pensamento, pensamos por palavras. Quando nascemos não sabemos falar, então aprendemos a falar e aprendemos essas palavras e raciocinamos com elas. Deus é algo que vem muito antes disso, então é uma coisa que transcende toda e qualquer palavra. Definir Deus é limitar Ele. Sim. Né? Então, uma doutrina que aponta para Ele é uma placa que aponta para Ele. Então não adianta você querer observar, tentar descobrir Deus pelos olhos do padre, do pastor, do monge, ou quem quer que seja. Do pai de santo. Do pai de santo. Você precisa, claro, ouvir as instruções deles, é muito importante, mas você precisa olhar além da palavra. Que é até a questão do livro que eu falei que penso escrever. Tem uma parte já escrita dele e eu acredito que até fim do ano devo ter ele pronto, né? Caramba, você vai lançar aqui no programa. Vou Já lançar tem o aqui, título ou não? Chama A Forja das Almas. Opa, gostei do título, A Forja Sim. das Almas. Que é essa questão da palavra. Bom, o senhor como comunicador entende Sim, bastante sim, sobre isso sim. também, né? A palavra não é a coisa. Então a gente está sempre muito enredado, muito preso no que a palavra diz e esquece de ir além e olhar o verdadeiro significado do que tem ali. Então quando se fala de Deus, Deus é amor, Deus é compreensão, amor é sentimento. Mas você consegue ir além e olhar isso, de fato, a coisa, dentro de si, o que está ali? Né? Então, a palavra forja a personalidade das pessoas. Ouvimos dos nossos pais desde pequeno, você não pode mentir, Claro. você tem que ser certo. Ou às vezes alguém, você não faz nada direito. E acabamos acreditando nesses pensamentos. E esquecemos de ir além, de olhar além. A Dora diz assim, creio que Deus é início, meio e fim. Com certeza. Sem dúvida. Absolutamente correto. É exatamente isso. Como eu acredito tanto nisso que eu acredito realmente nessa questão de Deus e amor. Por quê? A gente diz que amor é um sentimento. Os poetas definem amor de N formas. Sim. Mas quando a gente está com raiva, é fácil de identificar. Sim. Quando a gente está angustiado, é fácil de identificar. Mas quando a gente ama, tem várias formas. Tem o amor pelo filho, tem amor pela esposa, tem amor pelo pai. São formas de amor diferentes. Então, na verdade, eu acho que são coisas que brotam. O amor em si, ele não é sentimento, é essência. É aquilo que não é o que nos liga, é o que somos de fato. Sim. Então, somos o mesmo a partir deste amor. A vida que floresce, como Lauvir, como Rafael, como ouvinte, como... E entender que essa essência é imutável, né? Exatamente. Essa essência é imutável. A consciência é mutável, sim. Nós transformamos, modificamos por consciência, mas a essência nós vamos permanecer sempre. A nossa Sempre a essência mesma. é a nossa essência. Sim. Então, precisa entender isso. E Essência como é bom é- você poder abrir aquilo que falamos há pouco, abrir para permitir para ser forjado dentro de um entendimento. Sim. Quando nós entendemos, nós permitimos que socorra. Aí, como disse, inclusive até com certeza a minha irmã Dorinha disse, Deus vai operar o milagre. E Ele opera o milagre. Porque nós permitimos ser forjados naquele momento. Nós permitimos um milagre que, na realidade, esse milagre já está dentro de cada um de nós. Porque nós Sim. somos centelhas de Deus, somos filhos de Deus. Então Ele vai agir na sua centelha divina, que é o seu filho. Sim, com certeza. Eu até vejo como Cristo disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida, né? E aí tem
como em cada religião, em cada segmento, tem a verdade, tem as fagulhas de verdade. Eu costumo dizer que não somos corpos com vida, mas a própria vida que floresce como um corpo. Então, quando o corpo se desfaz, a vida segue. Não consigo acreditar num inferno ou num céu que não seja alguma coisa interna. A vida em si, eu costumo dizer que ela é a prova de idiotas. Não importa as falhas que você tem, a partir do momento que você encontra isso em si, um arrependimento saudável, não um arrependimento de culpa, mas o arrependimento no sentido de reconhecer que aquilo não é um bom caminho e que você é o caminho, a sua própria busca. Quando você encontra isso é libertador. E aí você esquece essas coisas de culpa, ou de céu e inferno. Essas coisas você nutre, constrói ou desconstrói dentro de si a partir do que se apega ou vê ou vive do lado de fora. A partir do momento que você vê que é um reflexo do mundo, o que está dentro, você olha para o imutável e vê que o Lauvir e o Rafael são o mesmo amor, né, em essência, esse fluxo de personalidade que segue passa a ser tem que ter uma responsabilidade, claro, mas passa a ser um fluxo, né? Um filme que se passa. Então você age nele, mas você não necessariamente se envolve. A vida nunca morre. Mas você conhece o roteiro. Você conhece o roteiro. Você conhece o roteiro. Você tem a direção desse filme. Exatamente. Então você tem a direção, você conhece o roteiro. Exatamente. Mas isso não impede também que você faça uma modificação quando necessário, para que você pense, bom, o meu filme precisa ser melhorado. E ele vai ser melhorado porque eu assim desejo. Sim. Aí com mais consciência. Exatamente. Porque muitas vezes a gente está enredado nos pensamentos, absorto por eles, e vive naquela ilusão da projeção. Buscando uma coisa no futuro, lembrando de uma coisa lá de trás, sem viver necessariamente o agora, que é tudo que existe de fato. Então, a gente acaba se enredando nesses pensamentos e acaba agindo de acordo com coisas que aconteceram lá atrás, ou expectativas do futuro. Então, você está vivendo como que num sonho. Você não tem consciência do que está fazendo. Então, quando você encontra esse outro imutável e vê essas coisas que mudam, o lá atrás, o agora e o depois, você passa a agir sobre sua vida com mais consciência e aí realmente tem o controle do roteiro. Antes você só acha que tem. Acha que tem, mas exatamente. Mas aí você percebe quão é importante você ter um direcionamento até para fazer uma mudança quando necessário. Com certeza. Para fechar a sua participação, porque já fez o sinalzinho lá, Bianca, que está no final. Uma frase, o que você marcaria agora para encerrar o programa de hoje? Que frase eu poderia colocar aqui? Eu acho que a frase que eu falei antes, que era uma frase de Cristo mesmo, que é: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Quando se busca, o caminho é feito de andar. Então, se eu sou o caminhante, eu sou o caminho. A verdade é o que tem dentro, é o próprio amor. E é a própria vida. Então, não somos seres de carne com uma vida. Somos uma vida que floresce como vários seres, como o homem, como o cão, como a ave, como a flor e como todo o resto. Mas fazemos parte desse todo mesmo. Em essência, somos o todo. E florescemos como um só. Meu querido Rafael, obrigado pela participação do programa de hoje. Fiquei muito feliz. Com certeza as pessoas gostaram, vão continuar gostando, porque o programa fica no Face. O pessoal todos que acompanham pelo Face, um grande abraço. E como diz a minha querida irmã, a pastora Dorinha, que Deus é o início, o meio e fim. Que a paz esteja no coração de cada um de vocês e até o próximo programa.